A semana começou com homenagens ao ministro Alexandre de Moraes. Após palestra magna, o ministro foi homenageado no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Moraes não perdeu a chance de criticar o espaço de influenciadores e a mídia independente. Disse que tomaram conta da chamada imprensa tradicional. A repórter Tawane Catan traz as informações. Boa tarde, Tawane. Olá, Geise, muito boa tarde para você também, para toda a nossa audiência do JDO2. Pois é, nessa palestra, durante o Congresso de Direito Público, que aconteceu na manhã de hoje aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu uma palestra de quase 1 hora, falando sobre urnas eletrônicas, democracia, entre outros temas. Ele começa perguntando como retroagimos a um período de ódio. Então, o ministro defende a tese de que as redes sociais são um terreno fértil para ideias fascistas e misóginas. Ao mesmo tempo, algo que ele sempre costuma dizer, ele fala que a democracia foi se universalizando, que a população votante aumentou muito. Ele até cita alguns números da era Vargas, que era de pouco mais de 6%, composta sobretudo de um público de homens brancos, de classe média, classe alta, e que hoje em dia chega a quase 80% esse público votante, muito mais diversificado, segundo Alexandre de Moraes, composto por mulheres, homens, negros, brancos, enfim, de uma forma geral. E ele diz que, em razão dessa ascensão de classes mais baixas para classes mais altas, houve também uma ampliação de discursos de ódio, porque, segundo o ministro, quando a população votante muda, se diversifica, mudam-se também as campanhas eleitorais. Sobre as Big Techs, algo que o ministro também sempre aborda, ele diz que o algoritmo das Big Techs manipula e direciona aquilo que vamos consumir e também os fatos que são levados ao eleitor, que, de acordo com o magistrado, é tratado como um produto. Então, ele fala muito a respeito do algoritmo das Big Techs. Vamos ver esse trecho. Nessa lavagem cerebral, passaram a atacar exatamente a partir do momento que capturaram uma parcela significativa da sociedade, passaram a atacar os pilares da democracia. Bom, em seguida, Moraes comentou a autonomia de influenciadores e de mídias independentes. Segundo ele, esses influenciadores falam de diversos assuntos e, por causa disso, as mídias tradicionais acabaram perdendo a audiência em comparação a essas mídias mais independentes e influenciadores na internet. Vamos ver. Ao atacar os pilares da democracia, primeiro, a imprensa livre, desacreditando a mídia tradicional, desacreditando as notícias, obteve grande sucesso. Hoje, um influencer que ninguém nunca aqui ouviu falar, o pessoal não faz a mínima ideia do que está falando, fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians para o Curitiba ontem, sabe comentar tudo. Esse influencer tem mais audiência, esses influencers, do que o Jornal Nacional, do que todos os telejornais. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem que não acreditam mais na mídia tradicional? Bom, outros pontos citados pelo ministro foi a regulamentação da audiência de custódia, além do fato dele ter dito que as urnas eletrônicas nunca apresentaram nenhuma prova de falha ou de fraude. E, por fim, Geise, nós tentamos conversar com o ministro, afinal de contas, ele foi apresentado pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano de Azevedo, como um magistrado que tem a capacidade de diálogo muito grande. Nós tentamos diálogo com o ministro ao fim do evento, mas ele não quis falar com a imprensa. Vamos ver esse trecho. Em relação ao sigilo de fonte, ministro, o senhor acha que o sigilo de fonte... O senhor não acha que o sigilo de fonte garante liberdade de imprensa, ministro? Pois é, ele não está muito aberto ao diálogo, Fabi Barroso. Vamos por partes. Bom, primeiro que se eu fechasse os olhos, eu não saberia dizer se era um discurso vindo do ministro Alexandre de Moraes, que tem um comprometimento público e por isso usa uma toga preta. Ele escolheu abdicar de várias coisas para
entregar a sua vida à justiça brasileira, entregar o seu serviço à justiça brasileira. Ninguém obrigou o ministro a fazer isso, fez porque quis. Então, quando fechei os olhos, não conseguia saber se era um ministro da Suprema Corte ou se era o Lula ou a Rosângela discursando em algum palanque político, porque é exatamente o mesmo discurso. Então, ele começa dizendo que a internet é um ambiente de ideias fascistas e misóginas. Eu acho interessante que eles misturam mesmo, um chocolate com comida salgada. Esse pessoal come arroz, feijão e uma barra de chocolate no mesmo prato, porque não é possível colocar na mesma frase ideias fascistas e misóginas. Mas tudo bem. E aí, na sequência, ele critica, fala aqui que isso prejudica a democracia, essa liberdade. Bom, é engraçado, mas é basicamente essa construção. A liberdade prejudica a democracia, a imprensa livre prejudica a democracia. Arremata dizendo que influencer que fala da guerra da Ucrânia e depois fala de futebol tem mais audiência que o Jornal Nacional. Fala que isso foi construído, ele não consegue entender uma lógica simples de mercado, a demanda. Olha, não sei nem por onde começar também, viu, Geise? De tanta informação e desinformação, inclusive teoria da conspiração. Não sabia que o ministro é um pouco adepto à teoria da conspiração. Queria saber, né, onde ele está baseado para dizer que houve uma construção, né, que não foi algo natural da própria sociedade, que por conta da internet, um ambiente livre, descentralizado, surgiu toda essa, né, nova, que não é mais tão nova, mas as mídias, as opiniões, os especialistas, né, e que no meio disso tudo está pessoas comuns como nós, que temos que olhar para essa cena e já apontar logo de cara as incongruências, as inconsistências que tudo isso tem com uma democracia saudável, né? Temos uma democracia, mas ela está muito longe de ser saudável. Como é que pode um ministro do Supremo Tribunal Federal estar sendo homenageado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Como se o Tribunal de Contas não tivesse muito trabalho a fazer e não ter dinheiro onde gastar melhor. Depois tem essas flores, né? Estética, assim, é uma coisa também muito simbólica. Essas flores amarelas, né? Algo assim de primavera, né, algo diferente, começo de primavera, que vai ser só no mês que vem, mas ok, né, mas nessa tentativa de amenizar uma imagem de alguém que muita gente, acho que metade do Brasil, quando escuta a voz desse senhor, pensa em algo preto, nebuloso, vermelho, que ele mesmo também vendeu essa imagem quando fez aquelas fotos, né, para uma revista de péssimo gosto. Então, o que ele diz que influenciadores acabam comentando, que ele está muito incomodado. Por que ele está incomodado? Porque a verdade dos fatos, como a internet descentralizada, vem muito mais à tona. E a pergunta da nossa repórter da Tawane é para aplaudir de pé, só não levanto por conta aqui da câmera, mas é para aplaudir de pé. Ela disse coisas muito básicas que qualquer um que está ali ouvindo gostaria que ele respondesse, não é mesmo, ministro? Vou repetir a pergunta dela. Porque o sigilo de fonte, né, não corresponde a uma mídia, uma imprensa livre? E corresponde, sim, é por isso que, inclusive, é um valor constitucional protegido lá, tanto no artigo 5º, inciso 14, como no artigo 220 da Constituição Federal, onde protege exatamente isso. Esta liberdade que às vezes vai colocar coisas, vamos lembrar dos primórdios, que ele fala que não existe, tinha jornais que dá para citar que já foram extintos, né, notícias populares, que falavam de coisas que nem existiam, mas aquilo sempre teve e sempre vai haver, porque não é juiz que faz a medição do que é certo, do que é errado, do que a população tem que ouvir ou não, que se ouvir uma coisa diferente é já colocado como fascistas. Quem acha que esse senhor tem isenção, que é uma coisa pertinente a juiz, para julgar qualquer pauta nesse sentido, né? Então, se o Brasil fosse um lugar sério, um juiz jamais estaria palestrando sobre temas que ele pode no futuro julgar num Tribunal de Contas que é pago com o dinheiro do contribuinte do Estado de São Paulo e também para dizer aí coisas que é uma panfletaria totalmente da esquerda. Eles não estão fazendo palestra, eles estão fazendo panfletagem de uma identidade, de algo ali que ele se coloca em contraponto com a realidade mostrada por esses influenciadores. E quando ele vem defender o Jornal Nacional, então, desculpa, ministro, mas acho assim que o Jornal Nacional perdeu a graça e anda perdendo cada vez mais, justamente porque as pessoas têm liberdade para pensar, procurar, ir para ChatGPT. Imagina quando ele chegar para falar do ChatGPT, ele vai somente falar
de coisas odiosas, Geise. Eu sei, me empolguei, porque o ministro realmente é uma situação tão absurda que às vezes fica difícil condensar em um único comentário. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.